Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Tá chegando novo aí no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Dani. E eu vivo aqui uma realidade de cidade pequena e eu vou falar sobre isso hoje. Por quê? Porque eu tava pensando em mudar daqui e também tava pensando em ficar aqui, então minha cabeça tá meio complicada e eu não sei o que fazer. Então, eu pensei assim, né? Qual que é a diferença de uma cidade grande e uma cidade pequena? Para quem não sabe, eu nasci em Curitiba. Toda a vida morei lá, assim, na região, né? Morei em alguns lugares do Paraná, mas assim, sempre próximos, né, de Curitiba. E aí, eu tenho que arrumar esse coisinho aqui da minha chaleirinha elétrica, porque não tá ligando. É alguma coisa que aconteceu aqui, eu tenho que arrumar. Daí, o que que eu penso? Eu penso assim, poxa, qual que é a diferença, né, de morar numa cidade grande e uma cidade pequena? Eu posso dizer isso para vocês porque eu morei, como eu falei, toda a vida em Curitiba e embora os meus pais, né, foram criados no interior e tal, então a gente tem já um sistemão, assim, sabe, mais interiorano, né, mais interiorzão. Meu pai, né, criou a gente, assim, do jeito assim, né, porque mais, como é que eu falo assim, mais tradicionalzão, sabe? Tipo, eu fui uma menina que eu não podia ter amizade piá, por exemplo, e nem queria, na verdade, assim, como eu falo, já é da criação, sabe? Os pais sempre ensinando, falando, né? Então, assim, nunca, jamais, por exemplo, eu sozinha brincando no meio de piazada, ou o meu irmão, por exemplo, brincando na rua, sem os pais estarem olhando, ou soltos por aí, assim, sabe? Às vezes acontece isso na cidade maior. Não, isso nunca aconteceu com a gente, não. Então, por que não sai esse troço aqui? Aí. Então, o que acontece? O que acontece é que eu tenho que arrumar esse troço aqui, vou arrumar. E aí, eu tava pensando, qual será que é melhor, né? Hoje, morando aqui no interior, numa cidade assim muito pequenininha mesmo, assim, um distrito onde eu moro, com cerca de mais ou menos umas 300 pessoas. Então é muito pequenininha mesmo. Então, quais seriam as vantagens, desvantagens, ponto positivo, ponto negativo, né, de morar em cada uma delas, sabe? Quando eu saí de Curitiba, eu pensei assim, eu quero um lugar com mais tranquilidade. Sabe, lá em Curitiba tinha entrado na minha casa, na verdade eu tava morando em Almirante Tamandaré. Entraram na minha casa, tentaram arrebentar a porta comigo e as crianças sozinhas lá dentro, sabe, meus filhos. Tipo, foi um susto muito grande, foi um medo muito grande, eu me senti impotente, assim, completamente como mãe, de proteger meus filhos, né? Mas ali, nossa mãe, eu daria minha vida, né, pra proteger eles. Ainda eu falei pra eles, pessoal, eles vão me matar, porque eles estavam um pé de cabra, assim, dois, né, que entraram uns 15, mas, é, assim, entraram, dois deles estavam com um pé de cabra na mão, e o que que eles iam fazer? Eles iam bater aquilo na minha cabeça, sei lá, enquanto alguns saqueavam minha casa, os outros estupravam meus filhos, entendeu? Então, assim, foi uma coisa, assim, muito horrível pra nós, sabe? Muito forte mesmo, assim, muito forte. E eu acho que, assim, se não tivesse um pouquinho preparado, porque a gente se prepara tanto, 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 mas na hora da situação parece que você não se preparou nem 5%, sabe? Então, nossa, eu fiz tanto curso, tantas coisas, tantas conversas com meu pai, principalmente, né? Sempre assim, pra caso alguma coisa assim horrível acontecesse, a gente tá preparado, a gente saber como fazer, como tudo, né? E na hora parece que aquilo não adiantou nada, sabe? Então foi uma sensação de impotência muito grande, uma decepção de mim própria muito grande. E isso foi muito horrível, né? Não só pra mim, mas pros meus filhos também. E assim, nossa, e por Deus, né, não conseguir entrar, graças a Deus, né? Mas teve uma hora assim que eu tive que segurar a porta porque eles chutavam, chutavam, chutavam. E olhavam assim pros vizinhos: "Que foi, vizinha?", né? Porque quando eu vi eles, só pra vocês entenderem a história, foi assim: a gente tava dormindo e, por incrível que pareça, eu conversava com uma pessoa, um amigo meu da Itália, e lá eles têm algumas horas na nossa frente, né? Acho que 4 horas, se eu não tô enganada. E eu sempre fazia, eu estava estudando, eu sempre gostei de estudar sobre religiões e tudo mais, e esse rapaz, ele é muçulmano, então ele me ensinava a fazer as orações. Quando foi a oração das 3 horas da manhã, para mim, no caso, né, ele já tinha passado, ele disse assim, ele me ligou, dizendo, daí, né, acordou para fazer a oração e tal, né, e aí eu levantei, eu falei, nossa, é mesmo, ainda tava com ele no telefone. Nisso, eu pensei, não vou acender a luz, né, vou no banheiro. E eu, assim, antes de fazer a oração do Islã, a gente tem que fazer o rudu, que é o quê? Uma lavagem das mãos, do rosto, algumas partes assim, do teu corpo, os pés e tal, para que você esteja limpo para fazer a oração, sabe? Você não pode estar descoberta, não pode ter maquiagem, não pode estar sujo, sabe? De jeito nenhum.
Tem que estar, assim, mais puro possível, né? Mais limpo possível na hora de fazer a oração. Eu acho isso lindo. Isso se chama hoodoo. Então, tá, eu pensei, eu vou lá no banheiro, né? E pra eu fazer isso, tinha um negócio na minha cabeça que primeiro eu tinha que limpar o banheiro pra eu poder me limpar, pra eu poder, entendeu? Fazer a oração. Então eu acordava um pouquinho antes, ia no banheiro, lavava o banheiro, muitas vezes eu saía pra fora, assim, porque a minha lavanderia era pra fora, pegava vassoura, balde, que eu deixava tudo lá fora, né? Então, madrugada pra mim, eu saía pra fora de casa, né? E tá bom, e a minha porta tinha uma frestinha. Eu no escuro indo pro banheiro, né? Com ele ainda no telefone ali, mais ou menos, que era sempre chamado de vídeo, muito querido ele, Ali. E o que eu fiz? Eu pensei, deu na minha cabeça assim, eu vou olhar aqui pela frestinha da porta lá pra frente, né? E olhei, quando eu olhei, falei, ué, que estranho. Tinham 3 pessoas na frente do meu portão, 2 em pé, assim, era bem longe o portão da porta. E, e aí eu olhei e falei, credo, tipo uns 20 metros. Então não dava pra enxergar exatamente quem era, mas dava pra saber quantas pessoas eram, né? Então tinha 2 bem próximo do portão e eu em cima de uma moto. Eu falei, nossa. Falei, e a minha mãe e meu pai tinham o costume, assim, de sair, pegar o primeiro ônibus pra ir trabalhar. Meu pai ia lá junto com ela e tal. E eu pensei, credo. E às vezes eles passavam lá perto da minha casa e para pegar sinal do Wi-Fi, né? Falei, credo, mas será que a minha mãe já tá aqui essa hora, né? E sei lá, e que tal que alguém tá assaltando eles? E pensei, meu Deus, é alguém que tá lá assaltando eles, né? E eu olhei assim, naquela fresta pra ver se era realmente eles, não vi. E pensei, nossa, e o rapaz ali esperando, né? Aí eu pensei, falei assim, não, falei assim, é minha mãe, é meu pai, né? Pensei, meu Deus, assim, parece que de longe parecia muito eles. Falei, vou ajudar eles, né? Primeira coisa que veio. Falei, não, eu vou lá ajudar eles. E abri a porta e saí pra fora e fiquei assim olhando, né? E eles viram, claro, os 3. Eu vi e percebi que não eram meus pais, né? Mas eles estavam encostados no meu portão. Tipo, não tinha por que eles estarem encostados no meu portão, né? E o meu portão era baixinho, não tinha cadeado nem nada. Era só abria inteirão ele assim, tipo, o tamanho de um carro inteiro. Pro carro entrar, né? Ai, meu Deus do céu. Aí, o que acontece? Simplesmente, eles pegaram e saíram dali. E eu voltei pra dentro, falei assim, meu Deus do céu, né? Falei, o que que estão mexendo aqui? Tá bom, eu escutava barulheira na rua, assim, né, de noite, mas tá. Mas nem dava bola, porque sempre tinha. Mas eu pensei assim, no escuro mesmo, eu peguei e fui até lá, né? Nisso, desliguei a ligação, acho que foi nessa hora que eu desliguei, nem me lembro. E eu fui até lá na frente, pé por pé, né, pra sondar se o que tava acontecendo na rua, né? E esse pessoal sumiram dali, só que eu vi um monte, assim, nossa, acho que tinha uns 30, sei lá, pra mais. Rapaz, tudo fortão, assim, sabe? Não sei se estavam drogados, se estavam sãos, se estavam o que estavam, só fique, assim, não eram mal arrumados, sabe? Eles até que estavam com uma roupa, camiseta, assim, sabe? Aparentemente limpa, assim. Eu falei, ué, mas aquele monte de gente, assim, sabe? Meio falando com o outro e tal, aquilo era madrugada, né? Eu falei, isso não era normal. Eu achei aquilo muito esquisito e peguei e voltei. Quando eu voltei, eu falei assim, ai meu Deus, já fiquei preocupada, nem minhas crianças dormindo. Já fiquei preocupada, voltei, tranquei bem a porta e continuei sondando. E eles pensaram, de certo, voltou a dormir, né? Aí, o que que acontece? Continuei sondando. Olha, não deu, acho que 5 minutos de eu ir lá na frente e já voltar e fechar a porta, assim, tipo, deu o tempo deles voltarem e darem a volta na quadra, com aquela moto já desceu. A moto já parou com tudo. De repente, assim, na frente do portão, eram 2 que estavam em cima da moto e mais um que estava por ali a pé. Sei lá como que chegaram, ele só vi que 2, e o de trás já pulou, já com aquele pé de cabra na mão. E o que tava a pé também tinha outro pé de cabra, e já colocou a mão por cima do portão. Ainda pensei, falei assim, nossa, será que estão tentando esconder a moto aqui dentro de casa, sei lá, né? Mas não era. Simplesmente eles entraram e foram. Assim, sabe, aquele jeito baixado, um atrás do outro, tum, 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 até chegar na minha porta. Eu falei, meu Deus do céu, estão vindo. Nisso eu só pensei assim, meu Deus, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço? Tentei, assim, mas questão de fração de segundos. Ligar para meus pais não dava certo e eles vindo meio que devagar, assim, sabe, olhando, porque tinha uma outra casa na frente, a cerquinha era de arame farpado, sabe? Então, eles estavam cuidando, né, das 2 casas ali pra ver se tinha alguém ou não, mas os vizinhos da frente trabalhavam de madrugada. Então, na verdade, nesse tempo, tinha chegado o vizinho da frente, mas tava quieto lá dentro. Ele chegava e já ia dormir. O que aconteceu? Aconteceu que quando eles foram lá, pra uma tesourinha. Quando eles foram chegando perto, eu pensei, não vai ter o que eu fazer, né? Falei, eu vou ter que dar um jeito nisso aqui. Abri a janela do quarto e comecei a gritar socorro. Porque eu lembrei que no meu curso, se a gente gritasse, por exemplo, sei lá, qualquer coisa, o pessoal vindo, né? Se eu falar ladrão, ou bandido, ou sei lá o quê, as pessoas se fecham, né? Não vêm te socorrer. Então eu gritei socorro, não falei o que era. E daí que eles correram. Quando eles correram pra porta, assim, eles viram na janela, eu fechei a janela
E aí eles começaram a dar aqueles pontapé na porta e, meu Deus, arrebentaram toda a parte do arco da porta, assim, até o cimento, sabe? Ficou assim, dava pra passar um braço. Mas a estrutura da porta, a porta antiga, forte, né? A porta fazia assim, ó, quando eles chutavam, né? E voltava de novo pro lugar. Eu tinha um dia antes, 2 dias antes, eu tinha pedido pro meu pai colocar aquelas travas embaixo da porta, assim, sabe? E graças a Deus, porque senão a porta tinha estourado mesmo. Que a parte de cima estourou tudo, né? Só não abriu a porta por causa da trava embaixo. E aí eles não sabiam de onde que era aquilo ali, não conseguiram abrir, sabe? Tipo, enfiar a mão pra abrir, né? E aí, o que acontece? E eles treparam, daí veio uma galera, daí não era só mais 3, mas veio aquela turma da rua, sabe? Que estavam todos juntos, então eles sabiam o que eles estavam fazendo, até porque quando eles chegavam perto da janela, eles falavam, abra sua vagabunda, abra só isso, só aquilo, me xingando de tudo, né? E você vai ver quando nós entrar aí, você vai ver, porque não sei o quê, porque não sei o quê, nós vamos te arrebentar, nós vamos isso, nós vamos aquilo, falando um monte de coisa pra mim, sabe? Aí ia assim pro ar, eles faziam assim: o que que foi, vizinha? O que que foi? Abra, nós estamos aqui pra te ajudar, e não sei o que, sabe? Aí, e meus filhos, eu só cheguei e acordei eles, né? Eu falei assim: Camila, Danilo, Dudu, estão entrando aqui, né? E a mamãe vai fazer de tudo, mas vocês vão ter que. Se escondam, né? Nossa Senhora, sabe? Eu sei que na hora não tinha onde se esconder, não tinha o que fazer, não dá tempo, sabe? Eu sempre pensei até no forro da casa, né? Qualquer coisa subia pro forro da casa e tal. Não dá tempo, assim. Sei lá se é um nervoso, não sei. Eu só sei que eles davam cada chutão e aquilo ali foi horrível. E conforme eles chutavam, né? Eu pensando assim, meu Deus, o que eu faço? Até que com muito custo eu peguei e vi que a porta estava quase arrebentando. Eu voltei pro quarto, fechei o quarto e falei assim: ó, eles vão entrar. Eu disse, e a mamãe vai tentar segurar o máximo possível, mas eles vão me dar paulada na cabeça, né? E eu não sei o que vai acontecer. Falei, mas eu vou tentar aguentar até o último momento. Mãezinhos, sabe? Eles desesperados, né? O que ia fazer, né? Criança, pecado. Eu nem sei se isso foi mais certo de eu falar, mas o que eu ia falar? Não sei, na hora saiu isso. E quando eu vi, nada deles entrarem, agora eles entraram, né? Nada deles entrarem. Aí, de repente, eu voltei pro corredor, né? Era um corredorzinho assim, daí lá na frente via a porta da cozinha, né? Que era por onde eles estavam entrando, a cozinha, a sala junto. E eu vi que eles não. Ainda estavam tentando arrebentar a porta, assim, meio que devagar ali, sabe? Tentar dar um jeito nela pra entrar. Eu falei, não, eu tenho que ajudar a porta. E nessa hora eu tava de meia, tirei a meia e fui pra porta e segurei. Falei, se eu ia tirar, se era pra tirar, né? Já tinha tirado, né? E segurei a porta. E eles me xingando de tudo, eu só falei assim, ó, o seguinte. Falei, ou vocês vão embora agora. Falei, porque já tem gente chegando aqui. Eu disse, e vai dar merda. Falei, então vocês vão embora enquanto dá tempo, né? E eu fico quieta, a gente não vai atrás de vocês. Mas senão vai dar merda aqui. E se vocês não colaborarem, não forem embora, nós vamos atrás de vocês, de cada um de vocês. Aí tá bom. Eu sei que eles bateram mais um pouco e daí pararam, se conversaram um pouquinho, não sei o que e tal, e saíram. Pensei, estão fingindo, né? Mas foram mesmo, sabe? Eu demorei pra abrir a porta e daí sim consegui com muito custo, né, ligar pros meus pais. Que, na verdade, na época eu liguei até pro meu irmão. E daí ele pegou e ligou pro meu pai, porque se na hora tivesse dado certo do meu pai ir lá com eles lá, Deus o livre, eles tinham se matado tudo, tinham matado meu pai, sei lá, entendeu? Então, graças a Deus que não deu certo, né, na hora. Mas, sei lá, nem o que falar, né? E eu sei que meu pai chegou lá, viu aquela porta toda arrebentada em volta e tal, né? Daí sim eu abri a porta, antes disso eu não abri. E daí, nossa, chamamos a polícia e tal. O que a desgraçada da polícia falou? Eu tenho nojo de policial, tá? Só pra dizer. E eu sei que devem ter policiais bons, né? Mas a maioria é igual a política. Se vira corrupto depois que entra no cargo, até porque vê muitas coisas, né? Isso foi relatos que eu já escutei deles mesmos, tá? Então, assim, tenho nojo de policial mulher, nojo de policial mulher, porque elas querem dar uma de boa pra cima de gente inocente, sabe? E às vezes não aguentam um tapa. Então, é isso que eu falo. Sinto muito de falar isso, mas é uma realidade. A gente precisa de policial, precisa. Mas, às vezes, você tem que fazer a tua própria segurança. Porque é tanta coisa ridícula que acontece nesse meio, sabe? Que então... Mas, enfim. Eu sei que eles falaram assim pra mim. Ah, nossa, mas mas alguma coisa. A senhora lida com droga? Eu falei, claro que não. A senhora, sei lá, qualquer coisa, sabe? Começaram a falar coisas assim pra mim. A senhora lida com droga? A senhora já foi presa? A senhora isso? A senhora aquilo? Eu falei, pô, mas estão interrogando eu? Eu falei, não fui eu que estava assaltando alguma casa. Entraram na minha casa. Falei, tentaram no meu terreno, arrebentaram a minha porta. Olha lá a situação que tá eu com 3 crianças pequenas, né? Sendo mulher sozinha. Ele disse, não, mas alguma coisa a senhora fez pra eles fazerem isso. Oh.
palmas policiais, né? Aí não adianta que um encobre o outro, sabe? Aí, tá bom. O que acontece? Com muito custo, nós mesmos fomos atrás dos caras, né? Que juraram na minha cara que não, um ou outro eu vi, sabe? Não, e não, e tal. Aí, tá bom, né? Eu sei que enquanto a gente tava ali não dava pra fazer nada contra eles, né, tal. Aí depois mudamos e tal, daí depois as coisas se acertaram, eles ficaram, né, na deles. Mas, e se tivesse entrado, né? E se tivessem feito coisa? Então eu resolvi mudar, sabe, de lugar. Resolvi mudar de lugar. E na época era pra eu. A gente começou a ver até lugar pra morar fora, sabe? Mas, na verdade, a gente já estudava isso antes, né? Mas a gente queria mudar de país, tudo. E tiramos passaporte, fiz tudo, sabe? Fiz um monte de coisa. Estudei. Meu Deus do céu. Sabe? Mas, independente de tudo isso, né? Eu acabei vindo pro interior. A ideia era ficar em Foz do Iguaçu primeiro. Só que como é uma região de fronteira, eu pensei, né, é um pouco mais perigoso para ir com as crianças, assim, direto. Tinha medo também, né? Porque lá em Curitiba mesmo, quando eu ia passear com eles, eu já tinha medo de passear com eles sozinha, medo que me roubassem, medo que sei lá o quê, sabe? Afinal de contas, é uma mulher com 3 crianças, né? Então, tá bom. O tempo passou, eu vim pra cá, pra essa região, e depois de 1 mês, 2 meses mais ou menos, eu voltei lá pra buscar eles, e eles não quiseram vir comigo. Na verdade, aconteceu tanta coisa, eu conheci um rapaz, que daí a gente veio pra cá junto, acabei ficando em Cascavel, né, não em Foz. Então a gente começou a mexer com o negócio lá já de lanches, coisa arada, comprou um monte de coisa. Na época foi bem bacana, assim, né? A gente vivia fazendo nossas coisinhas, mas começou eu a descobrir muita mentira dele, o tipo de pessoa que era. Ele começou a vir pra cima de mim, e um monte de coisa arada que não deu certo. Nós entramos num lugar para trabalhar. Nesse lugar ele só me desrespeitou. E depois disso, que era um abrigo de cuidado de criança, e lá eu descobri que eles não cuidam das crianças. Então, foi assim, tudo, tanta coisa. E eu acabei ficando meio que sem rumo, assim, sabe? Pensei, voltamos para Curitiba. Voltamos para Curitiba, só que nesse tempo ou a gente ficaria lá ou a gente voltaria para cá de alguma forma, até se refazer de volta financeiramente. E com certeza, eu com meus filhos, né? O que acontece? Acontece que nesse período, meus filhos não quiseram mais vir comigo. Minha mãe e esse meu irmão, que eu nem considero irmão, falo só pra vocês entenderem, mas eu não considero mais e não falo com ele, não quero nunca mais. Não perdoo ele, nem a mulherzinha dele, por causa das coisas que me fizeram. E fizeram a cabeça dos meus piá, falando um monte de coisa. E nesse período, eles falaram assim pra mim que não viriam, né? E que a minha filha queria ficar comigo e tal. Eu sei que por causa de tudo isso, esse meu irmão inventou uma história de que eu tava lá forçando eles, empurrando eles pra dentro do carro pra virem comigo, imagina. E, e acabaram chamando a polícia, falaram que eu tava com uma faca. Ele falou, né, que eu tava com uma faca pra polícia vir rápido, sabe? Isso acontece muito. Que eu tava com uma faca ameaçando todo mundo em casa e não sei o quê. Eu sei que acabou a polícia vindo, né? E na hora, a minha mãe, sabe o que a minha mãe disse? A minha mãe disse pra mim, para eles, que não lembrava. Eu falei, meu Deus, eu falei, acabou de acontecer. Eu falei, como assim? Eu tava com faca ameaçando vocês? Não, eu não me lembro, sabe? Então isso é uma coisa assim que eu tenho tanta dor no meu coração por causa disso. No final das contas, que a gente foi lá pro fórum, queriam tirar as crianças de mim, sabe? E eles, a minha filha do meu lado, colocaram o nome dela como se ela tivesse contra mim também. Meus piás foram lá e falaram que eu tava fazendo tudo isso mesmo. E são meus filhos, sabe? E eu pensei, meu Deus, uma decepção, uma dor tão grande, porque eu não tava fazendo isso. Eu não fiz isso, né? E, sabe? Então, isso é uma dor que eu tenho tão grande, tão grande, e que não sai nunca mais, né? E daí, por isso, eu pensei assim, eu falei, não vou mais ficar perto, então, né? Eu vou embora, né? Na época eu fiquei, acho que 1 semana ou 2 na casa da minha tia, entupida de remédio, de tanto chorar e de desgosto e de tudo, sabe? Terminei com esse meu parceiro na época lá, porque também me deixou na mão, sabe? Se assustou, né, com esse tipo de problema. A gente fugiu com a minha filha, porque não sabia o que fazer. Então eu pensei, não vou perder ela, né? Ela é menina, não pode ficar no abrigo. Eu sei o que acontece nos abrigos, né? E é verdade, sabe? Ah, porque você não tem prova? Então tá bom, né? Mas eu vi, eu sei o que acontece. Tudo, desde estupro, tudo, abuso, tudo que é tipo. E tá bom, né? Afinal, droga, maus tratos, tudo isso aí, sabe? Pode falar o que quiserem de mim, eu vi, sabe? Então eu não queria que meus filhos fossem para lugar assim, né?
Cheguei a procurar o pai deles e falar assim, falou assim, pelo amor de Deus, então se eu perder a guarda por causa disso que estão falando de mim, então assuma você, porque eu não quero que eles vão para abrigo, né? Outro bosta que não fez nada, sabe? Aliás, nunca fez nada pelos filhos, né? Então tá bom, né? E eu pensei assim, falei, bom, falei, tá, então eu vou embora daqui, né? Acabei voltando com ele, sabe? Com esse rapaz, não com o pai das crianças, com esse rapaz. Fiquei na casa da que seria minha sogra, mãe dele. Só fui maltratada, só fui humilhada, só fui pisoteada literalmente porque ele me batia. Sabe, me traindo, me fazendo um monte de coisa, mentindo pra mim. Já tinha andado com mulher, já tinha feito um monte de coisa, tudo acocado pela mãezinha dele, sabe? Até que eu não aguentei, peguei e aluguei uma casa. Aluguei uma casa, fui morar nessa casa, ele foi comigo, né? Então tá bom. Eu digo, não tenho vergonha na minha cara, né? Aí fui para essa casa e vivi lá o maior inferno da minha vida. Separamos, né? Eu fui para Campina da Lagoa, na época morei, ele andando com um monte de mulher, fazendo um monte de coisa, sabe, com vagabundo, uns troços mais horrível, sabe? De parente dele, sobrinha, e parente de sobrinho, umas vagabunda. Então tá bom. O que aconteceu? Acabou que ele foi atrás de mim, andou de joelho lá na cidade para pedir perdão para mim. Eu vi mesmo que aquilo lá tava demais. Eu falei, é muita coisa. Aí voltando, eu fui descobrindo as coisas que ele foi fazer. Essa vizinha, vagabunda. E Deus. Aí, mas separamos de novo. Separamos de novo, ele foi para Curitiba. Foi para Curitiba e separamos ali e tal. Depois de uns meses comecei a trabalhar, comecei a fazer um monte de coisa. E me juntei, entre aspas, né, para cuidar de um velhinho. Fui morar na casa dele, ele tava sem nada, sem rumo na vida, nem nada. Disse, vou cuidar desse senhorzinho aí, né? E reduzo minhas despesas, sim, né? Então tá bom. E fiz isso, né? Tadinho, eu tinha dó dele, assim, sabe? Mas ele começou, esse senhorzinho, né? Começou a ficar com muito ciúme de mim, de tudo, porque para ele era uma realidade nova, então não queria que eu falasse nem com a minha família. Falei, não vai dar certo. Nesse tempo, eu já estava vendo outra casa para mudar, para eu deixar ele. O que aconteceu? Voltou esse rapaz de novo, que era esse meu companheiro, então, né? Se acertamos, minha filha veio morar comigo, e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, então tá bom, né? Agora vai dar certo. Voltamos para essa mesma casa que eu tinha morado antes. Tá. Vivemos ali mais uns meses, né? Aí eu tava trabalhando, saí do meu serviço, começamos a fazer frango e tal, e a vida foi andando, daí foi ficando legal, foi ficando boa. Nós já começamos começar, a gente já conseguiu adquirir algumas coisas e tal. E depois começou de novo. Mentira, 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 mentira. E qualquer coisinha, vou pra minha mãe. Qualquer coisinha, vou pra minha mãe. Qualquer coisinha, vou pra mamãe, né? Ai, meu Deus do céu, que inferno. Olha, morar perto de sogra, se você é nova, se você não faça isso. More longe de sogra, more longe, de preferência que, nossa, que seja até outro país, sabe, outro lado do planeta, que ela não possa nem ir, sabe? Não existe esse negócio, porque a mãe dele é minha mãe, não existe isso. Olha, de 1000 você tira metade, que é boa. Em uma metade, um meio, sabe? De metade de uma, que seria boa. O resto não adianta. E aí, o que acontece? Passou, separamos de novo. E aí, o que eu fiz nessa época? Ah, tá. Daí separamos de vez, né? Ele voltou pra mãe dele, depois foi pra Curitiba. Já vi que depois de um mês já tava em Facebook com um monte de mulher que ele jurava que não era, né? Mas era assim ele. E eu peguei e fui embora pra perto de Cianorte. Perto de Cianorte, morei em Jussara. Lá em Jussara comecei a mexer com minhas coisinhas de volta e tal, e lanche, né? Tipo uma lanchonete delivery que eu tava, aluguei pão, comecei a ficar assim, já bem de novo. O que aconteceu? Conheci um outro rapaz, a fim de refazer minha vida e tal. Afinal de contas, eu tava sozinha, minha filha voltou pra Curitiba e tal. O que aconteceu? Lá conheci esse outro rapaz, né, por uma coincidência incrível. E esse outro rapaz estragou o carro dele perto da minha casa e tal. A gente já conversava, não sei o que. Ele tava indo pra Minas. Acabei que eu tive que levar ele pra Minas, porque daí, na época, ele não dirigia, assim, né, pra longe que ele não tem carteira. E daí o motorista dele não podia mais levar por causa dessa bagunça do carro estragar. Acabei que eu levei pra Minas, voltei pra minha casa. Depois ele ligou pra eu ir pra Minas de novo. E eu fui. Já tava apaixonada por esse outro. Que outro que, assim, me judiou pra caramba também, sabe? E depois disso, a gente ainda aguentei ficar lá mais uns 3 meses, mais ou menos, né? Morando lá com ele, lá em Minas. Aí peguei, voltamos pra cá, né? Afinal de contas, eu tinha que voltar pra minha casa e ele pra dele. Só que a gente se gostou um do outro, apesar de tudo, né? Que acontecia, umas coisas ruins que aconteceu. Tipo assim, tentar levantar a mão pra mim, ou até me xingar, sabe? E aí, ele é brutão, sabe?
Mas tudo bem, eu gostava dele, voltamos pra cá, eu vim pra casa dele, ele falou que era pra vir morar com ele e tal. Eu pensei, poxa, que gostoso, né? Falei, nossa, ele fazer a vida, nossa, que legal, ele tem um ponto comercial, que é aqui onde eu moro, né? E a gente acabou ficando juntos, né? Ficamos juntos depois de uns dias juntos, mais ou menos, que a gente tava aqui. Ele bebendo demais. Acabamos brigando por uma situação que ele ficou com ciúme de mim com um amigo dele e acabou me batendo, me mordeu, me fez um monte de coisa. Chamaram a polícia. Nossa Senhora, chamaram a polícia. E nesse tempo ele pegou e foi preso. Pense. Aí eu não tinha pra onde ir e eu tava aqui na casa dele, né? Falei, meu Deus do céu. Aí aluguei uma outra casa, fui morar em outra casa. A gente meio se acertou assim na conversa, não pra voltar, tá? Mas na conversa, né? A gente se acertou, tal, para que então ele me alugasse aqui, porque, poxa vida, ele me tirou de um lugar onde eu estava tendo meu ganho, fui para Minas, né, tal, colaborei a minha parte, porque eu fui para lá para trabalhar, bem no fim ele não me pagou nos dias que eu trabalhei, daí fiquei lá como mulher dele, então fiquei, sabe, quase que como um objeto, né. Mas tá, então tudo bem, ele gostava de mim, eu também e tal. E eu vim para cá. Aí aluguei essa outra casa, né, quando nós brigamos, quando ele foi preso, ficou uns 2 dias preso. Eu fiquei aqui mais ou menos umas 2 semanas, aluguei essa outra casa. Uma semana mais ou menos, aluguei essa casa, fui pra lá e depois combinei com ele de eu alugar o ponto aqui e morar separada dele, embora seja o mesmo terreno. E assim é até agora. A gente se dá bem e graças a Deus as coisas melhoraram muito. Hoje a gente é como 2 irmãos. Nesse período eu voltei com aquele meu companheiro, que eu pensei, eu não vou procurar outra pessoa nova. Né? Eu quero uma companhia, então eu vou voltar com aquele que eu já conhecia, bem ou mal, eu já conhecia, né? Ele, poxa, a rotina era gostosa e tal, só tinha restado a rotina, né? E aqui eu pude ver que a rotina já não existia mais e que era uma droga e é um horror viver com ele. Ele deve falar a mesma coisa minha, mas eu nem ligo, né? Eu sei que a minha parte eu fiz, eu sei que eu fiz tudo o que eu podia fazer e que não adiantou nada, não me valeu de nada. Então, eu penso, meu Deus do céu, como que pode a gente se deixar tanto atrasar por um homem, se atrasar por tudo, sabe? Mas hoje, graças a Deus, estou com o meu comércio aqui, eu não estou abrindo, mas estou fazendo uma coisinha ou outra, sabe? Assim, desanimada até uns dias. Ai, minha perna amortece. E engordei também, sabe? Então, assim, deixei de me cuidar também, algumas coisas. E, assim, enfim, ele foi embora de volta, já faz um mês e pouco, já tá em Facebook, como eu falei. E fazendo as coisas dele, levando a vida dele. E eu acho ótimo, porque bem ou mal não me incomoda. E eu também jamais vou incomodar ele, jamais vou ir atrás ou qualquer coisa assim, não vou, né? Até porque eu entendi que agora nem rotina mais restou, não vale a pena, não é homem pra mim, nem nada. Então, que nem eu falei, ainda assim, eu comento sobre isso porque, lógico, ainda é muito recente, então, claro que ainda me sinto muito magoada com isso, mas hoje tenho entendimento completo na minha cabeça que isso não é pra mim, eu não quero mais viver com ele, nunca mais, né? E aí, nem com ele, nem ver família dele nunca mais, nem na minha frente, nada, ui, credo. Aí, tá bom. E hoje eu tô aqui pensando, será que eu continuo aqui? Ou eu vou pra um outro lugar, sabe? Sinto muitas saudades de quando eu morava na praia, né? Mas não quero ir pra Matinhos e praias do Paraná, sabe? Eu queria vir pra um lugar assim mais forte, sabe? De comércio, de repente eu pudesse reabrir meu negócio, alguma coisa assim. Nem que fosse para trabalhar delivery, mas que eu reabrisse meu negócio. Então, fico pensando, meu Deus, será que realmente é melhor ficar numa cidade pequena ou ir para uma outra cidade pequena, né? Ou mediana, tipo até uns 30 mil, 50 mil habitantes, não precisa ter tantas pessoas como tem Curitiba, por exemplo. Né? Será que eu vou para uma praia? Será que eu vendo tudo isso aqui e vou pro Chile? Então, eu vou fazer agora no próximo vídeo, acompanha aí. Agora vocês estão sabendo mais ou menos um pouquinho da minha história, né? E, e aos pouquinhos a gente vai. Vocês vão me conhecendo um pouquinho mais, mas me ajuda a pensar se eu continuo aqui ou se realmente eu vou para uma outra cidade, né? No próximo vídeo eu também vou colocar as questões que acontecem aqui, né? Por exemplo, concorrênciazinha pequena, sabe? Mas que por ser uma cidade pequena acaba, sabe, se metendo muito na vida da gente e sacaneando de certa forma. Não é assim uma concorrência mais bonita, sabe? Como a gente vê às vezes em até um outro lugar maior, sei lá. Mas então as coisas feias que fazem, são as coisas baixas e acaba enojando, que não dá vontade muitas vezes nem de responder, sabe? Enfim, o que seria ideal? Ficar numa cidade pequena ou ir para uma maior? O que vocês me dizem? Se vocês puderem, respondam aí nos comentários e se vocês tiverem sugestão de lugar legal, me fale, tá bom?
eu pretendo aqui no Paraná ainda, né? Não pretendo sair do Paraná, a não ser que fosse para ir para um outro país mesmo, né? Mas se vocês tiverem alguma ideia aí, me fale. Ou continuaria aqui, que já tenho tudo instalado e bem ou mal já tenho uma clientela mais ou menos formada, onde já me gera um ganho. Ou iria para um outro lugar, entraria num serviço e continuaria com delivery. O que vocês me dizem? Vou lá cortar esse negocinho aqui, que foi esse aqui, ó, que queimou aqui. Eu vou cortar ele, me andar de novo, grudar ali e vai voltar a funcionar. Beijo, tchau. Tá aqui. Funcionando, né? Tchananã.